Graças a Deus, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, muita luz para a tua vida nessa terça-feira, nesse quarto elo da nossa campanha. O Deus do impossível, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Ele ainda é o Deus do impossível. Eu profetizo que o impossível de Deus vai te alcançar. O de repente de Deus vai te alcançar. O improvável de Deus vai te alcançar. Você toma posse disso? Se você toma posse e não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora. Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Clica nele. Ao lado vai ter um botãozinho das notificações, que é aquele que aparece um sininho desenhado. Clica nele também, que assim você será notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. Já aproveita, curte o vídeo. Quanto mais curtidas esse vídeo tiver, mais o YouTube vai entregar ele para outras pessoas que serão abençoadas também. Olha, nesse quarto elo, nessa terça-feira, nesse dia 18 de novembro, Deus colocou no meu coração uma palavra muito forte para pregar para você. Só que antes disso, nós vamos ler o Salmo 70. Durante toda essa campanha, nós vamos ler o Salmo 70, que é o Salmo do impossível, o Salmo do milagre urgente. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 70, a partir do versículo de número 1. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, folguem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Esse é o Salmo do milagre urgente. Esse é o Salmo do Deus do impossível. É impossível a sua situação, mas eu tenho certeza que Deus pode. Antes de orar, eu quero meditar com você a respeito de uma palavra. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu quero meditar com você a respeito de uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 22 em diante. Mateus 14, versículo 22 em diante, e diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Bem, a primeira coisa que eu quero destacar aqui desse texto foi o que aconteceu com Jesus antes dele operar essa maravilha de andar sobre as águas. A Bíblia diz que antes disso acontecer, Jesus estava na casa de um homem, e esse homem era um homem religioso da época. E a Bíblia diz que ele estava assentado. E quando ele estava assentado, uma mulher pecadora ungia os pés dele. A Bíblia diz que Jesus não via quem era a mulher. Óbvio, ele sentia que alguém estava ungindo os pés dele, mas ele não conseguia ver quem é. Bem, se você pensar
numa mesa e numa cadeira dos dias de hoje, isso seria impossível. Como é que uma pessoa sentada numa cadeira, com os pés no chão, como é que alguém vai ungir o pé dela sem que ela veja que a pessoa está ungindo? E isso seria impossível. Porém, na época de Jesus, na época de Jesus, os judeus não sentavam como nós sentamos hoje. Eles não sentavam em cadeiras assim. Na época de Jesus, as mesas eram baixinhas e as pessoas ajoelhavam ao redor da mesa, né? Dobravam o seu joelho, sentava em cima dos seus pés e eles ali, naquela posição, tinham as refeições. Então, quer dizer, a mulher que estava atrás de Jesus, ela estava ungindo a sola do pé de Jesus. E a Bíblia diz que ali naquela casa, os homens pensavam assim, se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está ungindo ele é pecadora. Mas Jesus, por conhecer os pensamentos deles, Jesus revelou assim, ei, por que vocês estão pensando assim? Ei, por que vocês acham que eu não sou profeta? Olha, essa mulher aqui, ela realmente é uma pecadora. Só que ela está aqui fazendo aquilo que vocês deveriam fazer. E olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aqueles homens ficaram de boca aberta, porque Jesus revelou o que eles estavam pensando. Bem, mas aí, olha só que interessante, ela ungiu a sola do pé de Jesus. E depois que ela ungiu a sola do pé de Jesus, Jesus deu uma ordem para que os discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar. Ele foi para o monte orar e os discípulos no meio do barco atravessando uma tempestade. Presta atenção, mar agitado e tempestade na Bíblia significa tribulação, significa adversidade e significa problema. Enquanto eles estavam ali, a Bíblia diz que o mar açoitava. Sabe o que é açoitar? Chicotear. O mar chicoteava o barco. Eles, mesmo sendo marinheiros, pescadores experientes, eles estavam desesperados. E o mar jogando o barco para um lado e para o outro. Daqui a pouco, quem vem andando sobre o mar? Jesus. A princípio, eles acharam que era um fantasma e gritaram com medo. E Jesus disse, não precisa ter medo, sou eu. E ele veio andando sobre o mar. O que isso quer dizer? Se o mar significa problema, se o mar significa adversidade, se o mar significa tribulação, Jesus estava mostrando para eles, aquilo que é um problema para vocês está debaixo da sola do meu pé. Aquilo que vocês acham que é uma tribulação para vocês está debaixo da sola do meu pé. Aquilo que vocês acham que vai te matar está aqui debaixo dos meus pés. Jesus estava querendo dizer, o teu problema não é maior que eu. Eu estou com o teu problema debaixo dos meus pés. Ungiram a sola dos meus pés e através dessa unção eu estou aqui e estou pisando em cima do teu problema, em cima da tua luta e eu quero profetizar nessa terça-feira que o Senhor está vindo na tua direção e Ele está pisando em cima do teu problema, em cima da tua tribulação, em cima da tua adversidade. Não haverá mal que vai ter poder de tocar na sua vida nessa terça-feira. Não haverá mal que vai ter poder de tocar na sua família essa semana, porque Jesus está pisando, Ele está pisando no seu problema. Você crê nisso? Então já escreve aqui embaixo nos comentários, glória a Deus. Só escreve isso, glória a Deus, e você já vai estar tomando posse dessa palavra. Aí Pedro, ele pede, Jesus, se é o Senhor mesmo, faça com que eu ande até você. E Jesus fala, pode vir. E Pedro sai do barco e ele chega a dar alguns passos por cima da água. Mas vem um vento, ele sente medo e começa a afundar. Na hora que ele começa a afundar, Jesus segura na mão dele e tira ele da água. Aquilo que também parecia impossível, mais uma vez acontece. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos orar a esse Deus do impossível? Vamos clamar a esse Deus para que ele venha abençoar a tua terça-feira, para que ele venha abençoar essa campanha. É impossível, mas Deus pode? Vamos orar então no nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti agora a vida dessa pessoa que está fazendo essa campanha comigo. Deus, se ela está fazendo essa campanha comigo, é porque ela crê em primeiro lugar
que o Senhor é o Deus do impossível. E segundo, é porque ela precisa que o Senhor entre com providência na vida dela. Pai, que nessa terça-feira o impossível aconteça. Que nessa terça-feira o milagre que ela precisa aconteça. Que nessa terça-feira, meu Pai, o improvável, o de repente do Senhor alcance a vida dela. No nome poderoso de Jesus, dá um dia abençoado. Abençoa essa casa, protege essa casa, opera uma libertação improvável, impossível aos olhos dos homens. Senhor Deus, aquilo que os homens olham e falam, não tem jeito. Eu sei que o Senhor é especialista em transformar caos em luz, em transformar maldição em bênção, em transformar enfermidade em cura. Então, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, que a unção do Deus do impossível entre agora na vida e na casa dessa pessoa. No nome poderoso de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. O impossível de Deus vai te alcançar. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença dele. Que Deus venha te dar um dia maravilhoso. E amanhã, 6 da manhã, estou aqui novamente na oração do Bom Dia Espírito Santo. Dando bom dia para o Espírito Santo e chamando Jesus de maravilhoso. Que Deus te abençoe. Fica comigo, porque juntos nós sempre seremos mais fortes.